bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler 2 Crônicas, no capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 2, diz assim: Asa agiu com bondade e justiça diante de Yahvé, de modo que agradou ao Senhor seu Deus. Porque aboliu os altares dos deuses estrangeiros e os cultos idólatras que normalmente ocorriam nos montes. Também despedaçou as colunas de adoração pagã, chamadas de Aserá, postes ídolos consagrados a Astarote. Determinou ao povo de Judá que buscasse a Yahvé, o Senhor Deus de seus pais, e que obedecesse a Torá, lei e os mandamentos. Da mesma forma, proibiu os cultos pagãos que costumavam ser realizados nos lugares altos e os altares do incenso. E houve grande paz durante seu reinado. Construiu cidades fortes em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque Yahvé o abençoara com descanso. Ordenou, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, grossos portais e ferrolhos, enquanto a região ainda está em paz diante de nós, pois temos procurado obedecer a Yahvé, o Senhor nosso Deus. Ora, nós o buscamos e ele nos concedeu paz de todos os lados. Então eles construíram e muito prosperaram naquela época. Eu vou ler aqui no capítulo 15, eu vou dar uma resumida, mas eu vou continuar no próximo devocional, porque aqui tem muita coisa boa, muito estudo aqui para nós, muito aprendizado aqui do Senhor. E aqui no capítulo 15, versículo 1, diz assim: E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Eis que Yahvé, o Senhor, está convosco, sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, ao menos, e também longe da Torá, lei. Contudo, quando em meio à sua angústia eles voltaram seus corações para Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foram por ele achados. Naqueles tempos, não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados. Por que isso, gente? Olha a diferença. Quando o rei Asa começou a reinar e ele começou a levar o povo a buscar a Deus novamente, aí o Senhor deu paz para eles. Jesus disse o quê? A verdadeira paz eu vos dou. A palavra diz que a paz que excede todo entendimento, ela vem do Senhor. Só ele pode nos dar descanso para nossa alma. Por isso que Jesus, ele disse: não andei ansiosos por coisa alguma. As aves do céu, elas não semeiam, mas o Pai que está no céu as alimenta. Não andei ansiosos, ou seja, não andei preocupados por nada. Quando? Quando o nosso coração está com o Senhor, obedecendo a sua palavra, guardando os seus mandamentos. Aqui o povo, ele não tinha paz. E isso o Espírito Santo me chamou a atenção. Eles não tinham paz enquanto eles não se voltaram para Deus, nem na entrada e nem na saída. Eles não tinham paz, eles viviam em guerra. Mas no momento em que o rei aboliu
aqueles cultos a outros deuses, removeu aqueles altares, proibiu aqueles cultos e fez o povo voltar-se para o verdadeiro Deus, as coisas mudaram. E Asa disse o quê? Vamos edificar muros. Vamos aproveitar o quê? Que eles estavam em paz. Porque eles viviam em constante guerra e vigília. Eles não tinham como parar para fazer esse muro em volta da cidade. Porque eles viviam sempre com alguém sitiando, alguém tentando invadir, alguém sempre guerreando. E quando a pessoa ela não está na presença de Deus e ela não obedece ao Senhor, ela vive em guerra constante, gente. Ela vive em guerra, em batalha espiritual sempre. Ou ela sai de uma coisa, ela entra em outra coisa. Ela vive em conflitos, em confusão, com ansiedade, com medo. As pessoas, quando elas vivem longe de Deus, o seu coração não está no Senhor e nem na sua palavra. Eles vivem afligidos. O povo de Deus aqui, inúmeras vezes, se você ler Juízes, todo o relato dos reis aqui em Crônicas, no livro de Reis, você vai ver que o povo, desde o seu governante, quando o governante buscava Deus, o povo era abençoado. Mas quando o governante andava todo torto, servindo a outros deuses e fazendo aquilo que desagradava ao Senhor, o povo perecia também. Então, para você ver como nós que somos a autoridade espiritual dentro da nossa casa, se nós andarmos nos caminhos errados, se nós andarmos, gente, fazendo coisas erradas, toda a nossa casa vai sofrer as consequências. Não é somente eu. A decisão errada que eu tomar vai atingir o meu esposo e o meu filho, e vice-versa. Se o meu esposo tomar uma decisão errada, nós dois vamos sofrer a consequência junto. Então, não é só a pessoa. Um exemplo, quando uma pessoa, ela se permite, ela não tem forças, ela se deixa dominar por um vício. Aquele vício, gente, ele atinge a família inteira. Quantas famílias são destruídas por causa de droga, por causa de álcool, por causa de prostituição, de jogo e por aí vai. Por quê? Porque quando a pessoa não tem o seu coração voltado para Deus, ela se volta para qualquer outra coisa. Qualquer coisa se torna o ídolo dela. E ela sofre as consequências e os seus familiares também. Então aqui nós aprendemos o que com esse povo? Que eles começaram a ter paz quando eles se voltaram para Deus, tiraram os deuses estranhos, pararam de fazer culto a outros deuses, cultos pagãos que não eram para o Senhor. Aqui fala, né, que a idolatria é uma praga que se abriga na alma das pessoas, que lhe dão acesso e as afasta da comunhão com Deus. Dificilmente é extinta aqui mediante decreto ou lei. As determinações do rei não foram completamente obedecidas, tampouco duradouras. As colunas eram monumentos de pedra dedicadas ao culto do deus Baal. E os postes ídolos, em hebraico aqui, né, Asreim, troncos de árvores dedicados à adoração de Astarote. Considerada por muitos povos pagãos como a rainha do mar, a deusa da fertilidade, costumava-se gravar nos troncos uma imagem de Astarote que ficava como totem ao lado do altar de Baal, adorado pelos pagãos como o deus da terra e da fertilidade. Então, para você ver, né, como as pessoas estavam. Elas estavam aqui servindo a esses deuses aqui. Elas não prosperavam, elas não eram abençoadas,
mas queriam continuar naquela enganação. Por quê? Porque eles não queriam ter o compromisso de guardar os mandamentos do Senhor, de andar conforme a Torá, que é a lei. Eles preferiam se prostituir a outros deuses, que era uma libertinagem, eles podiam fazer o que eles queriam. Aí eles deixavam de buscar a Deus, de obedecer ao Senhor e viviam em guerra. Eles não tinham paz. E assim é a pessoa que opta em viver os seus desejos, as suas vontades, e ela cede às paixões do mundo. Ela vive em guerras, em conflitos, lidando com enfermidades, lidando com isso, lidando com aquilo, lidando com aquele outro. E muitas vezes aí culpa a Deus. Ah, mas aonde que está Deus? Mas o coração dela não está no Senhor. Aqui, gente, a palavra, ela diz aqui o quê, ó? Que, contudo, quando em meio à sua angústia eles voltaram seus corações para Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. A palavra diz: aquele que me busca, encontra. O que pede, recebe. O que bate, a porta se abre. Deus, ele vai se deixar ser achado por nós se nós formos procurar ele, se nós buscarmos a ele, se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós vivermos uma vida de permanência em oração, jejum, consagração, fazendo caridade, fazendo aquilo que manda a palavra. E o povo aqui, eles viviam em guerra, eles não tinham paz em nenhum momento, porque eles estavam em completa, total desobediência. Lá atrás, quando Deus escreveu os 10 mandamentos, o que Deus havia dito? Que não era para eles adorar outros deuses. Somente ao Senhor, seu Deus, adorarás. Não farás imagem de escultura. E foi tudo que eles fizeram. Eles viviam em desobediência. Enquanto a pessoa vive em desobediência, enquanto ela não se voltar e buscar ao Senhor, obedecer a palavra, ela vai viver em guerra. Porque a desobediência é igual pecado de feitiçaria. Foi o que o profeta Samuel falou para Saul, quando ele foi sacrificar, sendo que ele não podia. Aí ele disse: ah, mas é que o povo estava me cobrando, não sei o que, o povo estava aí. Deixasse que fosse. Pedro disse o que? Me convém agradar a Deus do que agradar o homem. Quando Samuel chegou ali, ele oferecendo e fazendo sacrifício, sendo que ele não podia, essa era a função do sacerdote. Ele desobedeceu a Deus porque ele poupou os animais daquele povo que Deus havia mandado ele exterminar. E ele desobedeceu. Aí, Samuel disse o que para ele? Que para Deus mais vale obedecer do que sacrificar. Que a rebeldia, o pecado da rebeldia é igual ao pecado da feitiçaria. Isso é muito forte, gente. Que a pessoa que é rebelde à direção, à voz, à palavra de Deus, ela vive em rebeldia. Ela vive fora da palavra, ela está no pecado da rebeldia. E é como se fosse feitiçaria para o Senhor. Então isso é algo muito sério. Então nós precisamos despertar. Se algo não está bem, não está andando bem, é porque algo eu estou negligenciando. Ore, faça uma análise e diga: Senhor, aonde que eu estou errando? Que brecha, que porta que eu abri? Me mostra. Porque às vezes, como eu já falei no devocional anterior, tem coisas que a gente sabe que deve fazer e a gente não faz.
Às vezes a pessoa esquece de orar de noite, pedir para que o Senhor guarde o sono dela, cuide enquanto ela está dormindo, descansando, ela e a sua casa e a sua família. Ela esquece de orar dentro da sua casa, dentro de todas as peças da sua casa, abençoando e consagrando a sua casa ao Senhor. Ela esquece de abençoar tudo que ela comprou no mercado, tudo que ela comprou em uma loja. Como eu falei aqui, ela vai num velório, ela não se consagra antes. Ela vai no cemitério e ela não se blinda antes. Então tem coisas que às vezes nós esquecemos. E às vezes, muitas vezes nem é por mal. Mas tem coisas que, como são, não é sempre que você vai no velório, não é todo dia que você vai no cemitério, então você acaba negligenciando. Aí ali você se tornou vulnerável. Mas nós precisamos vigiar em todo o tempo, como diz a palavra, gente. Nós precisamos. Não é fanatismo. O mundo espiritual é algo muito sério. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um pregador onde ele falava de atrizes de Hollywood que são bruxas. E quando você olha os filmes que elas fazem, os seriados, enfim, coisas para os jovens, tem uma delas que ele citou que ela declarou que ela ia fazer uma bruxaria lá para não sei quem e convidando os seus seguidores a participar, assistir. Aí você muitas vezes está ali assistindo, aquela atriz lá, ela está fazendo tal filme, mas ela é consagrada, ela vive na bruxaria. E quando você liga a tua televisão e você está assistindo o programa em que aquela pessoa aparece, o portal se abriu e o quê? O ocultismo que ela trabalha entra e se infiltra dentro da tua casa. Eu nunca me esqueço que o pastor um dia disse para nós, há muitos anos atrás tinha uma novela que ela falava sobre reencarnação e ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse, toda vez que você assistiu aquela novela, o portal estava aberto, uma sessão espírita estava ali dentro da tua casa todos os dias. E é verdade, gente. Aí começam às vezes as confusões, discussões, intrigas, brigas, começa a surgir coisas porque aquilo saiu do normal. Não é fanatismo. Mas nós precisamos vigiar em muitas coisas, gente. Satanás, ele se disfarça de todas as formas. Como ele consegue entrar? Por que hoje muitos jovens, adolescentes, as crianças estão tão vidradas no celular, em jogos, em desenhinhos, em outras coisinhas que tem ali? Por que os jovens hoje, assistindo isso, estão matando? Entram numa escola, matam um pai, matam um irmão. Por quê? Olha aquele baleia azul que teve. Não levava os nossos jovens a se cortar, se lesionar, até mesmo alguns tiraram a própria vida. Porque Satanás age assim, gente, na espreita. Às vezes é algo que você acha que é tão inocente. Mas eu assisto muitos vídeos ali porque eu tenho uma criança pequena. E ali tem neurologistas que falam da linguagem de desenhos. Não deixe o teu filho assistir isso. Isso aqui entra na mente, isso aqui age aqui. E muitos pais acham que isso aí é frescura. Não, isso é bobagem. Ai, nossa. Por isso que hoje muitas crianças estão sendo diagnosticadas com muitas coisas que elas nem têm. É excesso de tela, assistindo o que não deve, coisas que estão alterando no cérebro, mexendo com o sistema neurológico. Aí a criança começa com déficit de atenção,
Aí ela é hiperativa. Aí começam os diagnósticos. Sendo que a raiz do problema as pessoas não olham. Por isso que a palavra de Deus, gente, ela diz: não existe maldição sem causa. Eu preciso ver a causa, por que isso entrou, o porquê que está acontecendo tal coisa. Aqui Asa, ele viu a raiz. Era esses postes ídolos, era esse culto pagão, era essas coisas aqui. Vamos parar aqui. E teve gente que não gostou. Teve pessoas que seguiram cultuando ali. Mas a grande maioria seguiu a ordem e orientação do rei. Aqueles tiveram paz, aqueles prosperaram, aqueles foram abençoados. Então que você faça uma reflexão desta palavra. Amanhã eu vou continuar aqui, porque tem bastante coisa ainda aqui, muito aprendizado aqui no capítulo 15, e eu quero seguir aqui mais um pouco. Então, que Deus, ele venha ministrar e falar ao teu coração. Que o Espírito Santo, através desta palavra, ele possa estar te alertando como pai, como educador, como mãe, como filhos. Que a gente venha aprender a buscar a Deus em todo o tempo. Nós não podemos baixar a guarda em nenhum momento. Nós somos soldados de Cristo. Nós precisamos estar sempre sóbrios e vigilantes, é o que diz a palavra, porque o diabo, o nosso adversário, anda bramando como um leão, achando quem possa tragar. E isso é o que diz a palavra, gente. A nossa luta é espiritual, ela não é contra carne e sangue. A nossa luta é espiritual, gente. Guardem isso. Então comecem a atentar para certas coisas. Despertem. Começa a olhar, a cuidar o que os teus filhos estão assistindo, o que os teus netos estão vendo, o que você está assistindo. Então, eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas vidas que ouvem a Tua palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas, Pai, assim como eu fui quando eu recebi este ensinamento. Que o Espírito Santo venha ministrar esses corações, venha mostrar aonde estão as brechas, aonde está a desobediência, onde está o erro, onde está o pecado. Que o Espírito Santo, Pai, venha ministrar em cada vida, em cada coração, alertando, porque Ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Que eles tenham a sensibilidade ao toque do Espírito Santo de Deus. Pai, esta é a minha oração. E que o Senhor venha abençoar este povo, Pai, com sabedoria, com discernimento do que é do Senhor e do que não é. Que o Senhor abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que eles possam ouvir a Tua voz e que eles possam ver o que vem de Ti e o que não vem. Que eles tenham paz, se eles já não tinham mais. Que esta pessoa possa ter a paz que excede todo o entendimento que só Jesus Cristo pode nos dar. E que o Senhor as abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.